Hello pessoal, eu sou a Fernanda e hoje é mais um vídeo sobre o diário de leitura de A Dança da Morte do Stephen King. Mas antes de eu iniciar o vídeo, não esquece de deixar o seu curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre receber os próximos vídeos. Não esquece, se for comprar qualquer coisa pela Amazon, compra pelo meu link que ajuda muito ao crescimento do canal. Isso é muito importante, os links ficam sempre na descrição do vídeo e em todas as minhas redes sociais. Não esquece também de me seguir em todas as minhas redes sociais, eu vou deixar aqui também todos os links. E também não esquece de participar das lives lá na roxinha. Eu vou deixar aqui o nome do canal, é Nanda Maisonave. As lives estão acontecendo todos os sábados e domingos. E durante a semana, quando vai ter, eu sempre aviso lá pelo Instagram. Então é isso, né? Vamos logo para as minhas considerações sobre esse mini livrinho aqui. Lembrando que o vídeo vai conter spoiler dos capítulos anteriores e até o capítulo 56. Porque não tem como eu falar sobre o livro, falar sobre os capítulos sem dar spoiler. Afinal, esse aqui é um diário de leitura, então a gente precisa de bastante spoiler. E se você for comentar aqui embaixo, os spoilers devem ser até o capítulo 56. E eu conto muito com os comentários de vocês aqui embaixo. Eu adoro a interação de vocês e sinto muita falta dos comentários. E eu quero saber o que vocês acharam dessa parte da leitura ou se vocês têm vontade de ler esse livro. Lembrando que esse diário de leitura, essa parte vai ser do capítulo 33 ao capítulo 47. Então, spoiler somente até esse capítulo. Dos anteriores também fica à vontade para dar spoiler e comentar bastante aqui embaixo sobre o que você achou desses capítulos e o que você espera dessa leitura. E vamos logo pro vídeo, né? Bom, e no capítulo 33 a gente já começa com o Nick, que tem aquela sensação que o Homem Escuro está cada vez mais próximo, que ele está cada vez mais perto dele. E ele, do nada, ele começa a ter aquela sensação de que tá sendo sufocado, que tá sendo enforcado. E quando ele de fato percebe, né, porque ele tá meio se tá sonhando se é realidade ou se é sonho, ele de fato ele percebe que sim, ele tá sendo enforcado. E quando ele percebe, tem um homem enforcando ele. Então meio que ele é travado uma batalha entre os dois, uma luta. E o Nick consegue se livrar desse enforcamento e ele mata esse homem e foge. E já no capítulo 34, a gente vai conhecer o Donald, que é um novo personagem, que ele é conhecido como o Homem da Lata de Lixo. Esse vai ser um personagem bastante importante, pelo que eu pude sentir quando eu tava lendo esse capítulo. E ele é um personagem um tanto quanto complicado. Ele teve problemas com sua mãe, problemas com seu padrasto. Se eu não tiver entendido errado, ele estava preso porque ele cometia pequenos crimes e gostava muito de cometer incêndios. E aqui no capítulo 34, o Larry ainda está com a Rita. Então eles estão caminhando pela cidade, né? A cidade meio que está aqui abandonada. E quando eles encontram um corpo de um homem, e eles percebem que esse homem não morreu pela doença, né? Pelo capitão viajante, pelo vírus. E sim, ele foi esfaqueado. Aquilo dá meio que assim um estalo na cabeça do Larry. E ele se toca que o que mata não é somente o vírus, não é somente o capitão viajante. Ele se toca que pessoas também estão matando. As pessoas estão naquele surto de violência ainda maior. Então eles decidem fugir da cidade. Só que para isso eles vão tentar se equipar com armas, facas, tudo que é para se proteger, porque ele percebe que o mundo tá com a violência que tá sem regras, sem leis. Aí chega uma parte que eu fiquei um pouco confusa. Eles brigam porque aparece que a Rita, ela tava meio que com um problema no pé, aí ela já tá muito cansada, ela não consegue caminhar. Eu sei que eles brigam e eles decidem se separar, decidem que não dá mais certo eles ficarem juntos, então cada um vai para um lado. E nessa hora o Larry, ele vai se abrigar para dormir em um túnel. Então assim, quando ele tá nesse túnel, com essa sensação ruim, ele se depara com uma coisa muito bizarra. Então ele decide que ele não vai mais ficar nesse túnel. Então ele começa a correr para sair do túnel. E quando ele chega no final do túnel, vocês não imaginam quem que ele encontra. O Homem Escuro? Não. A Rita. Meio que eles brigaram, mas eles meio que se reencontraram. E por conta desse acontecimento, eles resolvem se unir novamente e seguir viagem juntos. No capítulo 36, a gente tem novamente os personagens, que é a Franny e o Howard. E nesse capítulo, ela tá cuidando de um homem que tá muito doente, que tá muito ferido. Só que, infelizmente, ela não consegue cuidar o suficiente, né? Eles não têm tudo que precisa para estar ajudando ele a melhorar, então esse homem morre. E nessa cidade só tem a Franny e o Howard.
Então eles resolvem fugir para procurar uma cidade, procurar um outro local, né, para eles se abrigarem. Mesmo porque eles têm que pensar que a Franny está grávida. Então ela vai precisar de ajuda para a hora do parto. Então eles também, assim como o Larry, vão procurar armas, equipamentos para se protegerem no caminho, porque o Howard, ele tem aquele pensamento de que a Franny é mulher. Então, com o perigo que tem para mulher, questão de estupro tá descontrolado, então eles decidem que é preciso eles estarem armados para se protegerem do que pode vir a acontecer. E finalmente o meu personagem favorito reaparece aqui nesse capítulo 37, que é o Stu. Ele tá caminhando, continua tendo sonhos com o homem escuro, continua tendo esses pesadelos, ele continua com aquela sensação muito ruim. Então quando ele tá caminhando, ele encontra um homem junto com um cachorro, caminhando pela cidade. Então ele resolve conversar com esse homem. O nome desse homem é Glenn. Então durante essa conversa, eles começam a conversar sobre tudo que vem acontecendo no mundo, né? Sobre todo esse desastre que vem acontecendo. E eles iniciam uma conversa sobre as mulheres grávidas que são imunes ao vírus e sobre as pessoas que estão imunes, o que pode acontecer com o filho dessas mulheres que estão grávidas. Eles ficam ali naquele momento de discussão, quando o Glenn revela que tem um sonho muito estranho com um homem que ele não consegue ver o rosto. A única coisa que ele consegue decifrar é os olhos vermelhos. E esse homem, ele meio que tá ali naquela ponta de um penhasco, sempre o mesmo sonho. E o que acontece é que o Stu não conta que também sonha, né, com esse homem escuro. O Glenn comenta que tem esse sonho, mas o Stu fica na dele e não toca no assunto. Esse capítulo 38, que foi o próximo capítulo, pra mim foi um caos. Aparece vários personagens, diversos personagens, que assim, não consegue nem aprender os nomes de fato, porque são muitos personagens. E detalhe, todos os personagens que aparecem nesse capítulo simplesmente morrem. E não foi do vírus, não foi da doença do Capitão Viajante. Eles morreram de coisas assim, aleatórias, de diversas coisas, seja de facada, arma, tudo que pode imaginar, menos através do vírus. E agora, o que não poderia faltar no livro do Stephen King? Uma parte nojenta, sim, nós temos. E ela tá no capítulo 39. Já vou avisando, nesse capítulo 39 você tem que ter muito estômago para fazer essa leitura. Aliás, essa parte em si é uma parte mais difícil, tem muito gatilho, estupro, muita coisa difícil de se ler. Aí aqui nesse capítulo, como eu disse, né, essa coisa nojenta que vai acontecer, aqui nesse capítulo tá o Lloyd. O Lloyd continua preso, né, ele não conseguiu fugir mesmo porque não tinha quem soltasse ele. Então ele guardou algumas coisas para ele comer, ele chegou a comer até rato morto. E tudo que ele tinha guardado para ele comer acabou, simplesmente ele não tem mais o que comer. A única coisa que tem pra ele comer, sim, gente, é o cara que também tava preso, que morreu, que tá ali do lado dele. Só que pra ele aquilo ali é abominável. Comer uma pessoa, pra ele, é o fim da picada. Pra ele isso não faz nenhum... Não entra, pra ele não desce, pra ele é uma coisa abominável. Mas, gente, sim, ele comeu o homem. Então, quando ele tá ali comendo esse homem... Isso, gente, canibalismo. E quando ele tá comendo esse homem, ele começa a escutar passos como se tivesse alguém se aproximando. E de fato, alguém está se aproximando dele. E vocês não adivinham quem é. Simplesmente um personagem que eu sempre ouvi falar. Eu não conhecia esse personagem, mas eu ouvia muitas pessoas comentando, que é o Wendell Flagg. E o que eu achei bem interessante aqui nessa parte é que de início o Lloyd não quer olhar pro Wendell Flagg, não quer olhar pro rosto dele. Ele pensa que ele é praticamente o próprio demônio, então ele fica aqui com aquele medo, com aquele receio de olhar pra ele. Aí nesse momento, quando o Lloyd faz essa comparação em dizer que o Wendell Flagg é o próprio demônio, eu fiquei me perguntando, será se de fato o Wendell Flagg é o homem escuro, ou será que eu tô viajando? E nesse momento o Flagg liberta o Lloyd e diz pra ele que a partir daquele momento ele vai ser o seu ajudante. Então ali, aos poucos, o Lloyd vai perdendo o medo dele e de medo ele passa a admirar o Flagg. Aqui no capítulo 40 eu fiquei assim, de início um pouco confusa, porque o Nick, ele tá sonhando e ele sonha com duas pessoas. E o Nick, né, ele continua muito ferido devido àquela luta que ele teve.
E ele sonha com um homem escuro. Só que ele não sonha somente com um homem escuro. Nesse mesmo sonho, ele sonha com uma mulher que diz pra ele ir pra algum lugar. Então, assim, ele acorda meio confuso e foge dali e vai pro lugar que essa mulher no sonho falou pra ele. No capítulo 41, novamente o Larry aparece. E quando ele tava dormindo, né, aí ele acorda, ele resolve dar uma volta pela cidade, dar uma volta pra pensar em tudo que tá acontecendo, pensar no que ele pode fazer pra resolver o problema deles, ou então pelo menos amenizar. E quando ele retorna pro local onde estava dormindo ele e a Rita, ele simplesmente encontra a Rita morta, só que a gente não sabe do que ela morreu. Pelo menos pra mim não ficou muito claro o que foi, qual foi a causa da morte. E no capítulo 42 a gente vai ter o encontro de 3 personagens bem importantes pra trama, que é o Stu. Ele tá caminhando quando ele ouve o barulho de uma moto se aproximando e ele vê um casal se aproximando nessa moto. E óbvio, né, que o casal é a Fran e o Howard. Eles estão fugindo, né? Eles estão procurando naquele centro de epidemia para ajudar a Fran através do parto. E eles param e começam a conversar. E quando na conversa eles falam que estão indo para esse centro de epidemia. E o Stu avisa que não adianta eles irem pra lá, porque ele já fugiu de lá e lá todo mundo estava morto. E aqui a gente já pode perceber, pelo menos eu percebi, um ciúme que começou a brotar no Howard. O Howard ficou com muito ciúme do Stu, ele não gosta dele ali de início. Ele fica com ciúme por causa da Fran. Só que o Stu chama ele de lado e diz pra ele que ele não tem nenhum interesse na Fran. A única coisa que ele quer é sobreviver. Então, com isso, eles resolvem se juntar e seguir viagem juntos. Então, eles vão se unir e o Stu vai levar o Howard e a Fran lá pra casa do Glenn. Só que, quando tá o finalzinho do capítulo, a gente tem ali uma coisinha assim que já me deixou encucada. A gente sente os olhares maldosos do Stu pra Fran. Então, já ficou, será se realmente o Howard tá na pilha errada? No capítulo 43, o Nick tá ali andando de bicicleta, ele tá procurando uma farmácia porque ele tá muito ferido, ele tá sentindo muitas dores, então ele tá procurando um remédio para aliviar e desinflamar as suas feridas, né, os seus machucados. Quando ele encontra um homem no chão e ele pensa que o homem tá morto, mas quando ele se aproxima desse homem, esse homem simplesmente acorda. E ele descobre que o nome dele é Tom, e eu devo dizer que o Tom é o personagem pititico e passa a se tornar assim um dos meus personagens favoritos. E de acordo com o que eu fui lendo, isso só foi aumentando. Ele é um personagem muito pititico. E quando eles estão conversando, o Nick descobre que o Tom também sonha com um homem escuro. Esse homem escuro gosta de atormentar o sonho das pessoas. Só que de início, essa comunicação entre o Tom e o Nick é um pouco difícil, porque o Tom, ele é analfabeto, ele não sabe nem ler e nem escrever. E o Nick, ele tem um problema de surdez, então a comunicação dele se dá mais por parte de escrita. Mas ao longo do que eles vão conversando, que eles vão se conhecendo de certa forma, eles conseguem se comunicar melhor, então ali vai surgir uma amizade. E assim, a gente fica ali torcendo para que aquilo dê certo, para que eles realmente se unam e tudo dê certo, porque o Tom é um pitico, gente. Então aí eles decidem, meio que se gostaram bastante e decidem seguir viagem juntos e fugir da cidade. E quando eles estão fugindo da cidade, do nada aparece um ciclone. Então eles tentam fugir para se proteger do ciclone. Só que quando eles ficam olhando pro centro do ciclone, eles meio que encontram uma sombra, que eles sentem muito medo com aquela sombra, com aquela sensação. Eles ficam realmente com uma sensação muito ruim. Então, eles conseguem se salvar do ciclone. Então, quando eles estão dormindo, o Nick sonha com o Homem Escuro. Ele tá ali numa espécie de milharal. Só que no sonho também aparece novamente a mulher. E essa mulher é a mãe Abigail, ou Abigail, não sei como fala. Vou falar Abigail porque eu leio do modo brasileiro, né? Então, ele encontra a mãe Abigail e ela diz pra ele fugir daquela cidade e ir direto pra Nebraska. Então ele vai seguir o conselho dela e vai para Nebraska. Mas enquanto isso, quando eles estão fugindo da cidade, ele e o Tom encontram uma mulher chamada Julie. Então os três conversam um pouco, resolvem se juntar para ir os três juntos até a mãe Abigail. Só que o que acontece? A Julie é uma pessoa muito esquisita, é uma pessoa muito estranha. E essa união dura pouco, eles começam a brigar e simplesmente se separam. Aqui no capítulo 44, o Larry
tá seguindo viagem, né? Porque agora ele tá sozinho, afinal a Rita morreu. Então ele começa a caminhar pra ir embora e tudo, e ele sente aquela sensação ruim, é uma sensação de que tá sendo observado, de que tá sendo perseguido. Então ele fica ali apreensivo do que se realmente tem alguém seguindo ele ou alguma coisa, ou o que é. E de fato ele estava sendo seguido por duas pessoas, pela Nadine, que é uma mulher, e um menino chamado Joe. E essa é uma cena assim um tanto quanto peculiar, porque esse menino ele é um pouco diferente. Do nada ele aparece com um facão e tenta matar o Léo, e só que a Nadine consegue ajudar. E mesmo assim, com isso tendo acontecido, eles seguem viagem juntos. E esse capítulo 44 foi um capítulo muito importante porque durante a leitura eu fiquei sempre me perguntando o que seria o Wendell Flagg e quem seria a mãe Abigail. E aqui explica que o Wendell Flagg é um ajudante do diabo e a mãe Abigail é uma serva de Deus. Pelo menos foi isso que eu entendi, né? E eu acho que sim, pela sensação que o Flagg passa e pela calmaria que a mãe Abigail passa, eu creio que realmente seja isso. E do nada, uma mulher chamada Lúcia aparece gritando, dizendo que sonha com um homem escuro. E nisso o Léo descobre que tanto ele quanto o Joe também tem o mesmo sonho com esse mesmo homem escuro de olhos vermelhos. E agora o capítulo 45 também é um capítulo bem importante, porque ele vai falar sobre a mãe Abigail, ele vai contar a história dela, ele vai contar quem ela é de fato. E aqui a gente vai descobrir que a mãe Abigail, desde nova, era uma mulher muito religiosa, e ela disse que Deus falou com ela e disse que Deus falou que ele tinha uma missão muito importante na Terra para ela. E adivinhem, aqui a gente descobre que a mãe Abigail também sonha com o homem escuro, ele atormenta os sonhos dela, assim como de todos os outros. E aqui o grupo se encontrou, né? O Nick, o Léo encontraram a mãe Abigail, e ela vai falar mais sobre a história dela, né? Como isso que eu já contei, sobre Deus ter falado com ela. Ela também vai contar que, por ser negra, ela e sua família sofreram muito racismo e ainda sofrem também. E aí ela vai perguntar o que é que essas pessoas estão querendo com ela. Então eles vão contar que eles tiveram sonhos com ela e que ela disse que era para eles ir para essa cidade atrás dela. Então com isso ela vai nomear o Nick para ser, digamos que, o líder daquele grupo. Aqui no capítulo 46, o grupo do Stu, Glenn, da Frane e do Howard decidem que também querem encontrar a mãe Abigail. Antes de partir e atrás dela, eles vão decidir dormir. Nessa fase, eles já decidiram dormir tomando remédio. E a única pessoa que não toma remédio para dormir é a Frane, porque ela fica muito preocupada de o medicamento fazer mal pro bebê. Essa parte foi bem tensa, porque ela fica acordada, então ela sente um homem escuro aparecendo, e ali naquele momento ela percebe que o homem escuro não quer nada com ela, e sim, ele quer o bebê dela. Então ela fica com muito medo, e eu fiquei muito tensa nessa parte. E é um capítulo assim bem tenso, porque aqui a gente vai morrer dois personagens, uma pessoa vai cometer suicídio e o outro vai morrer de uma doença, se eu não estiver enganada, foi alguma coisa nos rins, eu não me lembro muito bem. Muitas informações, e eu esqueci de anotar esse detalhe. E a gente vai descobrir que sim, a Frane também está apaixonada pelo Stu. E aqui eu pude sentir que mais na frente talvez vai ter um atrito. Eu sinto alguma coisa no Howard devido a o Stu e a Frane estarem se apaixonando, porque a Frane é muito agradecida ao Howard, mas ela não é apaixonada por ele de verdade. E quando o grupo da Frane, né, tá fugindo, tá indo atrás da mãe Abigail, eles vão encontrar um grupo de motoqueiros. Esses motoqueiros estão armados. E o mais engraçado é que esse grupo de motoqueiros, junto com eles, tem um grupo de mulheres que também estão lá nas motos. E eles meio que começam a conversar, ter aquele embate, e o Howard começa a atirar, então começa aquele tiroteio. E do nada, as mulheres simplesmente começam a atirar nos motoqueiros também, então eles morrem. E quando eles vão perguntar o porquê elas fizeram isso, eles acham que elas estão assim meio que drogadas, porque elas estão muito sonolentas, muito assim. E elas contam que na realidade elas eram prisioneiras desses motoqueiros. Elas dizem que estavam apenas esperando uma oportunidade para fugir deles. Elas contam que na realidade elas estavam sendo torturadas constantemente e estupradas. E nessa parte a gente vai descobrir que o Homem Escuro é conhecido como o Incorrigível e tá criando um grupo de incorrigíveis. E aqui a tensão começa, o que eu imaginava que ia acontecer. A Frane vai contar que realmente não gosta do Howard de forma amorosa, ela gosta dele apenas como amigo. E nisso ela conta pro Stu que gosta dele, que tá apaixonada por ele.
Então eles resolvem ficar e eles ficam e o Howard vê tudo. E ali a gente já sabe, meus amigos, que muita coisa vai acontecer. O Howard vai ler o diário da Franny e lá ele vai descobrir muitas das coisas que ela, os pensamentos dela. E aquilo ali vai acender uma coisa e eu sinto que ele vai causar muito problema mais na frente. Mesmo porque ele é muito inteligente, né? Não dá pra negar isso. E dá pra perceber, né, que como eu imaginava aqui, além de a gente ver que ele vai causar muito problema, ele tá ali começando a querer ir realmente pro lado do homem escuro e não mais ao lado da mãe Abigail. Essa parte, gente, então aqui do 33 a 47, eu gostei mais dessa parte do que da primeira parte, porque a primeira parte foi mais introdutória, que já teve mais acontecimentos, teve mais mortes, teve muitas tensões, teve respostas, algumas respostas sobre a mãe Abigail e sobre o Wendell Flagg. Só que assim, não dá pra negar que alguns capítulos são bem lentos. Os capítulos são gigantescos. Tinha hora que eu tava lendo pelo Kindle que dizia que o capítulo tinha duração de 2 horas. Eu entrava em desespero. Mas eu fui lendo e gostei de muita coisa, de tudo que eu li, né? De muita coisa, não tudo, né? Não dá pra gostar nem sempre de tudo. Algumas coisas me incomodaram. E o livro é cheio de gatilho, principalmente esse capítulo aqui. Acontecem coisas terríveis, essas coisas assim, de abuso sexual, canibalismo, tortura. Cara, o livro é muito nojento, então você tem que ter realmente estômago pra ler. Porque o King não mede esforços pra descrever essas coisas nojentas. Então, assim, ficar bastante preparado. E com essa leitura desses capítulos, não me deem spoiler, mas eu sinto que o Homem Escuro... Não me deem spoiler, mas eu sinto que com a leitura desses capítulos, eu acho que o Wendell Flagg é o grande vilão do livro. E eu acho que, como tem aquela coisa na sinopse de uma luta contra o bem e o mal, eu acho que o Wendell Flagg é esse mal e a mãe Abigail é esse bem. Então eu acho que talvez ali é que vai acontecer o embate. Pode ser que eu esteja viajando, mas eu acho que seria isso. Então eu continuo gostando muito do Stu, continua sendo o meu personagem favorito. Mas agora eu tenho um outro personagem favorito, que é o Tom. Ele é um personagem muito petitito, ele é muito inocente, ele é muito... assim, muito fofo, e eu acho que ele tem muito a acrescentar pra história. Eu acho que ele vai ser bem mais do que a gente tá esperando. E eu, como eu disse, né, eu sinto que o Howard vai causar muito problema, por causa de ciúme, sim, da Franny. Então, assim, eu tô ansiosa pelos próximos capítulos. Bom, gente, então é isso. Essa foi o diário de leitura dessa parte. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês deixem aqui embaixo qual é a teoria de vocês, o que vocês acham do Wendell Flagg, do Homem Escuro, da mãe Abigail e de tudo que vem acontecendo. Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo, até o próximo diário de leitura. Lembrando que a LC vai se encerrar no dia 31, esse vídeo tá saindo atrasado, mas essa semana ainda sai a parte 4, que eu já tô quase finalizando. E é isso, gente, a nossa discussão vai ser no dia 2 de abril, do livro todo. Então é isso, tá? Até o próximo vídeo.